Olá, meus amores do sexto ano A, sexto ano B. Tô morrendo de saudade de vocês. Estou tentando me adaptar a essa tecnologia e apresentar para vocês aí uma aula online no qual vocês possam ouvir minha explicação quantas vezes vocês quiserem. Depois fazer os exercícios conforme eu mandei no roteiro. E depois a gente tem a nossa aula, né? Nosso momento de tirar dúvidas, de correção online. Tudo uma novidade devido ao que a gente está passando. Não vejo a hora de estar com vocês, porque eu sinto muita falta, muita saudade mesmo. Da alegria, do carinho, da atenção de vocês. Mas é muito importante neste momento que nós fiquemos em casa e que haja uma adaptação da nossa nova da vida que nós estamos tendo agora neste momento, né? Mas que com certeza vai passar logo. Bom, gente, eu vou tentar aqui mexer, mais ou menos explicar para vocês. Nós vamos pegar então a apostila. Quem não tem apostila, quem não está com a apostila em casa, não tem problema. Pode acessar pelo portal, eu vou mostrar para vocês aqui também. E aí nós vamos trabalhar o capítulo 4. Nós vamos trabalhar aqui, o capítulo 4, que vai falar sobre artigos. Vocês, inclusive, eu não me lembro qual foi a turma agora, mas já teve uma turma que leu esse O Rio Infinito comigo na sala de aula. Mas não tem problema, quem não leu agora vai ter oportunidade de ler. Vamos falar do nosso ponto gramatical chamado artigo, tá? Então, eu vou mudar a tela aqui, vai aparecer um pouquinho diferente para vocês, mas aí eu mostro para vocês o que eu quero. Só um minutinho. Não pode ficar muito grande para não... Aqui. Bom, pessoal, então nós vamos falar aí, né, sobre artigo, tá? O que é o artigo, né? Pode ser a primeira pergunta que vem aí na sua cabeça. Artigo é uma palavra. Lembra que nós estamos olhando as classes de palavras? As classes de palavras ou classes morfológicas, nós temos 10. Nós já vimos aí o substantivo, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho do artigo. Então, o artigo é uma palavra que pode particularizar ou generalizar o substantivo. É uma palavra que vai acompanhar o substantivo, tá? Então, olhando aí, né, como eu coloquei para vocês, essa palavrinha que vai estar acompanhando, sempre vai estar do lado de um substantivo. Esses artigos, eles podem ser definidos e indefinidos, como eu coloquei aí para vocês. Os artigos definidos, quais são? Nós temos aí no singular o e o a, né? É essa palavra mesmo, o, e essa palavrinha a. O plural dele ficaria de o, viraria os. E o plural de a viraria aí as. Nós temos também os artigos indefinidos. O indefinido, no singular, a gente tem um e uma, e no plural nós temos uns e umas. Bom, dos artigos indefinidos, então, eles servem para Nossa, eu engoli a letra. Ah, não, dá certo, tá certo. Eles generalizam o substantivo, ou seja, ele fala do substantivo de uma forma ampla. Eu vou dar um exemplo logo para vocês. Já o artigo definido, ele
particulariza o substantivo. Então, se você olhar lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, o artigo definido, ó, esse aqui, o artigo definido particulariza, e este aqui, o artigo indefinido, generaliza. Vamos de novo. E aí, vamos pegar um exemplo. Se eu falo assim, ele é o menino mais legal que eu já conheci. Ele é o menino. Repara que eu usei um o artigo e usei a palavra menino, que é um substantivo. Depois eu fui lá e falei assim, ele é um menino legal. Um artigo, menino, substantivo. Então, o que eu coloquei aqui para vocês em vermelho, eu considero, eu chamo de artigo, certo? Quando ele está aí ao lado desse substantivo, você percebe quando você fala assim, ele é o menino. Você particulariza, você sabe quem é, você define quem é. Já quando você fala assim, ele é um menino, pode ser qualquer um, né? Eu não defini quem é, eu não particularizei, eu falei de uma maneira geral, ele é um menino, né? É um entre tantos. Bom, continuando lá, o que acontece então quando um artigo fica próximo de uma palavra que não é substantivo? Por exemplo, você tem aí, como é belo o amar. Amar, veja bem, amar, a palavra amar, a gente diria o quê? O verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, é um verbo, certo? E aí você diria, só que aí, você olhando lá, você vai ver que o o é o quê? É um artigo. O artigo está ao lado, da palavra que seria verbo. Então, na verdade, o que o artigo fez? Ele transformou essa palavra que era um verbo, não é mais, porque ele está do ladinho, transforma esse verbo num substantivo, certo? Então, na verdade, ele substantivou essa palavra. Ele transformou essa palavra, que antes era um verbo, num substantivo. Só por estar ali ao lado, só por estar ali acompanhando, tá? Acompanhando o artigo. Gente, o que a gente vai fazer agora, então? Então, vocês vão pegar a apostila de vocês, ou pode acessar pelo site, e fazer os exercícios lá da página 41 a 47. Então, olha, eu vou entrar aqui para vocês verem. Nós estamos lá no capítulo 4, aqui. Aqui, olha, eu vou pôr maior para vocês verem. Aqui é o capítulo 4, certo? Vocês vão fazer essas bolinhas, estão vendo as bolinhas aqui? Essas bolinhas vocês vão fazer, vão responder, tá? Inclusive, todas elas, tá vendo? Identifique, todas elas, da página 41. Em seguida, vamos para 42. Vocês vão fazer, essa é 40, peraí. Aqui. Vocês vão fazer a leitura. Opa, não vai. Isso. Aí vocês vão ler o texto, vão responder as questões. Logo em seguida tem mais questões na outra página, que é a página 42, ó. Então, mais pontinhos aqui para responder. Vai para a página seguinte, que é a página 43. Peraí. Eu tenho que aprender a mexer nisso, né, gente? Aqui. Aí tem mais o texto para terminar, responder essas bolinhas todas, tá? Vai para a página seguinte, aqui já foi.
Aqui. 46, ó, tem mais bolinhas para responder. Aqui já é um exemplo. Tá? 45 também. Aqui tem uma atividade bem legal. E aqui também, tá? Aí encerra aqui nesse exercício 2 do Desenvolvendo Habilidades, tá bom? Boa atividade para vocês e a gente se encontra logo, logo. Beijo para todos. Tchauzinho.